A minha sogra tem câncer e infarto fake. Acredito. Olha aí, cara, eu não sabia. Mas tem pra todo lado, meu irmão. Como é que a irmão? pessoa consegue fingir um câncer, brother? Para poder arregimentar todos os interesses, todas as atenções, para poder ter poder de gritar e todo mundo correr, de transformar cada fala dela num testamento. Olha isso. Isso dá um poder danado, desgraçado, fingir que está morrendo e convencer todo mundo de que você está morrendo. Ela teve um problema no estômago que já está curado há mais de 10 anos e até hoje ela fala que tem câncer e agora está insistindo que infartou porque teve um pico de pressão e foi para o hospital às pressas e ela gritando que estava morrendo. Tudo. Ela precisa infartar, precisa ter câncer que não mate, infarto que não derrube, precisa ter isso tudo, porque quanto mais ela tiver, mais poder ela granjeará, ela regimentará nessa família de filhos e filhas desesperadas, de marido manipulado, de todo mundo correndo atrás, de crente orando por ela, de gente com pena dela. São pessoas que se alimentam do poder que a autovitimização fake, associada a doenças e debilidades dessa natureza, oferece à vida daquele que pratica isso contra o próximo. Ah, rapaz, os ardis humanos não tem limite. Caião. Olha, em 1984, já contei isso aqui no Papo de Graça, uns anos atrás, tinha eu não posso pisar aqui, ó, mas eu vou segurar a perna aqui. Cuidado, não, é só para dar uma descansada na lateral direita, sabe? Cuidado que esse pé não é fake, não. Para dar um alívio aqui a zaga direita. A zaga direita? É o Marcelo que está jogando na direita, é o Marcelo. Tem que aliviar para não dar gol contra. No ala, uma vaga ao ala. Então, puxando aqui. Então, eu já contei aqui por volta de, acho que 83, que por volta de 83, 84, havia num grupo musical de São Paulo, um grupo muito bom, composto de pessoas da melhor qualidade humana possível, gente finíssima. Pessoas que eu tenho todo carinho e respeito até o dia de hoje. E os chamava com muita regularidade para cantarem nos congressos da Vinde. E eles iam, faziam um louvor agradável, gostoso, e todo mundo discreto, bom, e de alto nível, e de muita consciência cristã, espiritual. Então, gente boa. E dentre eles havia um que era o que dirigia o louvor publicamente. Os outros tocavam mais do que conduziam os cânticos. Mas esse conduzia. Não vou dizer o nome dele, porque, meu Deus, eu quero que ele tenha direito à vida, à felicidade. Isso não é para ser tratado como uma coisa anátema. É apenas uma lição. E ele era uma pessoa que transmitia para todo mundo as melhores noções e percepções de espiritualidade vinculadas ao louvor e à adoração. E eu me lembro de um dia ele lá no Congresso da Vinde tendo que subir uma escada, porque o auditório ficava num andar acima do elevador, e ele, para subir aquela escada de uns 15 degraus, sendo levado por dois jovenzinhos, um de cada lado, ele fazendo um esforço. Agora, você olhava para ele, os braços fortes, perna forte, ele moreno, bonito, corado, mas ele estava com câncer. Não aparentava, mas ele estava com câncer. E quem é você para julgar um irmão? Deus me livre. Amoroso, carinhoso, sincero, meigo, instruído, lúcido, e que está com câncer. E dois rapazinhos levavam ele até lá, com todo carinho, e depois pegavam ele, levavam para o quarto, ele com câncer. Todo mundo cheio de compaixão, querendo fazer o que fosse possível para ajudá-lo.
Até que, de repente, um ano depois, ele aparece com uma história. Eu sou chamado para resolver uma história horrorosa em relação a ele. Olha aqui. Olha isso. Eu chego, ele frequentava uma igreja batista em São Paulo, e o pessoal me chamou para ir lá ajudar a resolver o problema. Uma igreja muito conhecida à época no Brasil, das mais conhecidas, mas porque ele tinha tanto respeito por mim e frequentava lá, ele tinha desaparecido depois que foi descoberto o caso, acharam que somente eu poderia ser um intermediador em relação a ele e em relação a alguns dos pais dos adolescentes envolvidos com ele. Eu vou já contar a história, porque alguns deles eram pessoas que tinham em mim uma referência totalmente confiável. A confiança, né? É. Então disseram, por favor, se você puder ajudar a resolver esse imbróglio aqui, chega. Eu me lembro que fui e mandei anúncios através de amigos comuns que poderiam fazer, quem sabe, o eco da minha notícia chegar a ele, que no dia X, tipo 3 dias depois, eu estaria num hotel em São Paulo, hotel tal, e que eu aguardaria. Não demorou 2 dias, ele me ligou, falou, você vai mesmo? Ele estava fugido no interior de São Paulo. Eu falei, estarei lá e ninguém saberá que horas nem onde. Vamos fazer o seguinte, a gente se encontra na frente do hotel no lugar tal, hora tal, só nós dois, ninguém mais. Tá bom? Tá bom. E eu fui lá e atendi também os pais, alguns dos jovens, ouvi a história inteira. Quando chegou no dia aprazado, ele apareceu à noite, escondido. Acabou que ele estava tão grilado que nós fomos conversar dentro de um carro. Nossa, para ele se sentir menos grilado, porque ele achou que iam matá-lo. O que esse moço fez? Ele estava assim. O que ele fez? Ele ficou simplesmente 3 anos, mais ou menos, sendo tratado com um câncer fake por toda essa igreja que o cobria de amores e dengos e recursos e bens para ajudá-lo. E ele não conseguia nem emagrecer, ele estava cada dia mais forte, mais bonito, mas o câncer era insidioso. O médico alemão que cuidava dele, que ninguém conhecia, que era um favor divino, um cara que vinha ao Brasil de 2 em 2 meses só para vê-lo. Mas também ele era tão famoso no mundo que eu não queria que ninguém o conhecesse, senão ia pegar mal para ele. Está fazendo isso de graça, com essa generosidade toda, era um milagre, assim contava ele. Então ninguém via? Não. Rapaz, a história só foi começar a ser vista quando ele começou, nos últimos meses, a chamar os adolescentes da igreja, porque além disso ele ainda se tornou uma espécie de líder dos adolescentes. Virou um oráculo ali? Não, líder oficial da igreja mesmo, cuida dos adolescentes, pastor dos adolescentes. E aquele cara, se você o conhecesse, você dizia, não, esse é impossível. A elegância e a atitude macha do cara. Aí ele começou a pastorear os adolescentes e as histórias foram chegando. Quando explodiram, foi porque devagar ele veio dizendo o seguinte: olha, o meu médico alemão, só para os adolescentes, não diga para os pais de vocês, porque eles não vão entender, é muito heterodoxo o tratamento. O médico disse que não há nenhum remédio melhor para a manutenção do meu estado do que sêmen vivo. Sêmen vivo. Então, se vocês puderem recolher o sêmen de vocês, ele fazia reuniãozinha na casa dele com 3, 4, 5, 6 de recolhimento de sêmen. Aí os meninos faziam e botavam no copinho para ele. Depois de uma semana, 2, sei lá quanto tempo, não precisa, não deixa que eu mesmo tiro, para vocês não terem trabalho. Aí vapo, ele tirava. Vapo, ordenhando as crianças. Ordenhando as crianças. Depois que ficou um tempo, acostumou a ordenhar, olha, o médico me visitou, ele disse que, olha, o processo de ainda ter que engolir isso. Ele foi evoluindo. Engolir ainda tira o poder do sêmen no meu organismo. O melhor mesmo, ele é melhor absorvido pela mucosa anal pura. Então, por favor, me dê injeção
por misericórdia, injeção de sêmen. Aí os meninos não queriam, aquela crise de consciência, mas rapaz, isso é sexo. Ele não é. Sexo é se eu fosse gay. Eu não sou, vocês não são. É para me salvar, agora ninguém pode saber, porque ninguém vai entender. Aí lá os garotos assim, meia bomba, sem conseguir, mas até que conseguiram. E foram botando sêmen para dentro, até que um deles, não aguentando, chegou em casa numa crise angustiosa de consciência. Aí abriu o verbo. Chamou o pai dele, um deputado federal aqui, evangélico aqui em Brasília naquele tempo, na década de 80. Contou a história inteira aí, cara, queriam matar o homem. Aí saíram para linchar, né? Porque adoram ou lincham. Aí saíram para linchar. Aí já era Êxodo 22, era para apedrejar o bicho, conforme aquele cara queria. Vamos exterminá-lo. Vamos exterminá-lo. E não haverá juízo sobre nós. Eu fui lá e disse, olha, o que ele fez é tudo doente, horrível, nojento. Agora, pelo amor de Deus, vamos parar com essa história, vamos salvar os filhos de vocês, porque os filhos de vocês não serão salvos se ele for destruído. Se os filhos de vocês forem salvos, se os filhos de vocês não forem destruídos. Vamos cuidar dos filhos de vocês. E quanto a ele, pelo amor de Deus, pare de ficar falando essa história para o rapaz pelo menos ter a chance de ter um lugar ao sol. Quem sabe, depois de toda essa loucura, a mente dele pensa, porque ele não pode ser um psicopata, um sociopata. Ele só estava tarado e doente. Mas ele sabia demais do Evangelho para se esquecer disso tudo, fazer de conta que nada do Evangelho jamais significou coisa alguma para ele. Deixe-o longe, deixem-no longe, distante, mas pelo amor de Deus, parem a perseguição. Você mandou parar. E ele ficou, tanto é que ele sumiu. De lá para cá eu tive 2 ou 3 notícias dele, longínquas e distantes. E essa conversa do carro? Tudo que ele queria era que eu ajudasse a protegê-lo do linchamento. Ele te contou essa história toda? Tudo. Do câncer? Tudo, contou tudo. Ele não me escondeu nada, ele só queria ser ajudado a não ser destruído, porque era tanta gente com tanto poder. Imagina. Cara. Delegada federal, não sei o que, era muita gente. Era a igreja grande, é? Vixe, e era a igreja mais rica de São Paulo na época, com maior metro quadrado, não tinha nenhuma igreja com maior metro quadrado, densidade de poder reunida do que aquela ali. Meu Deus do céu. E ele foi aprontar lá, imagina. Aí ele sumiu. Sumiu. Agora, o cara se faz de doente, de cancerígeno, de doente mental, de um monte de coisas, de bipolar, para poder justificar um dia estar deprimido, outro dia estar eufórico. Na realidade, ele só cheira pra caramba. Como ele não quer que ninguém cheire e saiba que ele cheire, ele não tem como explicar as euforias nem as depressões dele. Então ele prefere dizer para todo mundo que é bipolar. E assim os diagnósticos vão servindo para camuflar as nossas mentiras, para quem sofre dessa mania de passar de morto, de se oferecer como morto, para melhor passar, Braulio. Caião, voltando à história da sogra aqui, só para terminar a mensagem da nossa amiga, ela fala assim, foi pro hospital às pressas e gritando que estava morrendo, ela teve um pico de pressão, né? Uhum. E ligou para todo mundo para se despedir. Uhum. Sabe? Mas tá vivinha, da Silva, zerada. Nós sabemos que tudo isso é para chamar a atenção, porque os filhos têm muita mágoa dela e a desprezam. Uma lástima, Caio. É o que ela faz. Isso aí não tem nada a ver com aquelas manhãzinhas que uma pessoa aqui, outra ali, filho, mulher. Sim. Todo mundo, às vezes, está com um dia manhoso, onde não é tão pesado, mas a pessoa quer que seja. Não faz parte de um cotidiano, faz parte de um momento de carência, tipo, faz de conta que está pesado demais para mim, para ver se eles me olham, me ajudam um pouquinho, que não é saudável. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquelas coisas que se cronificam, que viram um caráter, um modo de agir, como é esse caso aí. Vira um estilo de vida, uma utilização das... Corta aqui, por favor, para o Gabiru.
das fragilidades e de tudo mais, para impressionar, controlar, manipular, seduzir e atrair. Enfim, qualquer coisa. Isso serve para tudo. Tem gente que vive disso e vive assim. VNV TV, o canal é você.